Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez a este vídeo, mais um vídeo do canal O Mensageiro de Deus. E hoje aqui estaremos fazendo um estudo sobre a meditação matinal Crescendo em Graça, da Igreja Adventista Sétimo Dia Movimento de Reforma, esta meditação. Vai falar hoje aqui no dia 21 de março, na página 85, sobre a palavra de Deus. Vamos ler o que tem a dizer aqui? O verso áureo está em João capítulo 3, versículo 63, que diz: O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, irmãos, as palavras que Cristo disse que são Espírito e vida. E o Espírito é o que vivifica. A carne não aproveita para nada. Eu não posso seguir a carne, irmãos. Que nós devemos ter em mente uma coisa: onde quer que nós estejamos, a carne nos levará sempre para o mal. Pois foi pela carne que Adão e Eva caíram. Pelos desejos carnais. Pelos desejos de desobedecer o que a palavra de Deus disse. Vamos continuar. Olha só o que Cristo veio fazer. Cristo, o grande mestre, procurou desviar a mente dos homens da contemplação das coisas terrestres, a fim de poderes ensinar as celestiais. Então, ele procurou desviar a mente dos seres humanos das coisas terrestres, a fim de ensinar-lhes as celestiais. Então, veja, Cristo, ele procurou desviar a mente da mente dos homens tudo que é pensamento terreno, a fim dele poder ensinar as celestiais. Então, isso é muito importante, porque quando nós vemos que Cristo, ele procurou desviar da mente dos homens tudo que é tipo de pensamento terreno, mostra que não tem como nós estarmos com as coisas de Deus e com as coisas de Satanás ao mesmo tempo. É impossível, irmãos. Não tem como nós fazermos isso. Mas continuemos lendo o que a palavra de Deus diz, né? As palavras de Cristo não contêm coisa alguma que não seja essencial. O Sermão do Monte é uma admirável produção. Todavia, é tão simples que uma criança pode estudar sem incompreensões. Então quer dizer que as palavras de Cristo, elas não contêm coisa alguma que não seja essencial. Então todas as palavras de Cristo, ou seja, toda a Bíblia, é essencial. Toda a Bíblia é essencial. Porque ela foi inspirada pelo Espírito de Cristo, ou seja, o próprio Cristo. Olha só, continua. O Monte das Bem-aventuranças é um símbolo da elevação espiritual em que Cristo sempre se achava. Toda a palavra que ele proferia provinha de Deus e falava com a autoridade do céu. As palavras que eu vos digo, disse ele, são espírito e vida. Seu ensino é cheio de enobrecedoras e salvadoras verdades, as quais as mais elevadas ambições dos homens e as suas mais profundas indagações não se podem comparar. Ele estava desperto para a terrível ruína impendente sobre a raça, e veio por sua justiça salvar almas, trazendo ao mundo definida certeza de esperança e completo alívio. Então, irmãos, o ensino de Cristo é cheio de enobrecedoras e salvadoras verdades, as quais as mais elevadas ambições dos homens e suas mais profundas indagações não se podem comparar. Irmãos, isso é muito interessante. Nós não podemos comparar, né, o que a palavra de Deus tem a dizer para nós com as nossas coisas. Nós não devemos comparar, porque Deus sempre vai pensar diferente do ser humano. E o que acontece, e o que diz o restante? Ele estava desperto para a terrível ruína impendente sobre a raça,
e veio para, por sua justiça, salvar almas, trazendo ao mundo definida certeza de esperança e completo alívio. Então, irmãos, Cristo veio à Terra para trazer perfeito alívio à humanidade, irmãos. Ele veio para isto. Vamos ler? Esse daqui, vamos ler o resto. Esse daqui está no livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, né? Mais conhecido por CP, página 439. Olha aqui. O ensino de Cristo era o resultado de firme convicção e experiência. Os que dele aprendem se tornam mestres de uma ordem divina. A palavra de Deus, falada por uma pessoa santificada por ela, tem poder comunicador de vida que torna atrativa aos que a escutam. Olha só que interessante o resto desse texto, irmãos. Olha aqui. O ensino de Cristo era o resultado de firme convicção e experiência. E os que dele aprendem se tornam mestres de uma ordem divina. Então, Deus, irmãos, por intermédio de Cristo, trouxe à Terra uma mensagem. Deus, por intermédio de Cristo, trouxe para ele uma ordem, para ele repassar ao mundo. Ele repassou essa ordem ao mundo. E nós devemos proclamá-la a todo o planeta também. Mas continuemos. A palavra de Deus, falada por uma pessoa santificada por ela, tem poder comunicador de vida, que a torna atrativa aos que a escutam, convencendo-os de que é uma divina realidade. Seu testemunho, de lábios tocados com a brasa viva do altar, é a verdade para o coração apto a receber e opera a santificação do caráter. Então, irmãos, o testemunho de Cristo, os lábios tocados com a brasa viva do altar, é a verdade para o coração apto a receber e opera a santificação do caráter. Então, essa mensagem, ela opera a santificação do caráter. Apenas a palavra de Deus. Isso está registrado no Desejado, página 143. 142, na verdade. Desejado de todas as nações, página 142. Olha só. A última parte, ó. Nenhum agente humano pode suprir aquilo que satisfará a fome e sede da alma. Mas Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Também ele disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim de forma alguma terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então, que promessa maravilhosa, irmãos. Quem crê nele nunca vai ter sede. Nenhum agente humano, irmãos, vai poder suprir o que vai satisfazer a fome da alma. Mas Jesus, mas o amorável Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Então ele pode suprir. Basta nós querermos. Olha aqui. As palavras de Deus são a fonte da vida. Ao buscar essas vivas fontes, a vez de, mediante o Espírito Santo, ser postos em comunhão com Cristo. Olha que interessante, irmãos. As palavras de Deus são a fonte da vida. Isso é muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar, irmãos. Então, irmãos, isso é muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar, irmãos. As palavras de Deus são a fonte da vida. Então, nós devemos beber da fonte da água da vida. E o que é a água da vida? Ou a água viva, como Cristo disse à mulher samaritana. A palavra de Deus. A palavra de Deus. É o Espírito de Deus falando a nós, para nós. Por isso que toda vez que abrimos a Bíblia, nós temos que ajoelhar-nos e orar. Para que nós venhamos a nos aproximar cada vez mais de Deus. Olha aqui, irmãos. Ao buscar essas vivas fontes,
a vez de, mediante o Espírito Santo, ser postos em comunhão com Cristo. Verdades familiares apresentar-se-ão ao vosso espírito sob novo aspecto. Como o clarão de um relâmpago, novas significações cintilarão de textos familiares da Escritura. Vereis a relação de outras verdades com a obra de redenção. E sabereis que discurso vos está guiando, que tendes ao lado um mestre divino. Amém, irmãos? Amém. Então, ao nós buscarmos as fontes vivas, a vez de, mediante ao Espírito Santo, ser postos em comunhão com Cristo. Podemos dizer amém por isso, irmãos? Podemos. Podemos sim. Porque ao nós abrirmos a palavra de Deus e decidirmos viver em conformidade com o que está escrito, nós estaremos em comunhão com Cristo. Verdades familiares apresentar-se-ão ao vosso espírito sob novo aspecto, como um clarão de relâmpago. Novas significações cintilarão de textos familiares da Escritura. Vereis a relação de outras verdades com a obra da redenção. E sabereis se Deus os está guiando, que tendes ao lado um mestre divino. Então, irmãos, às vezes a gente vê assuntos, mas não tem nada a ver esse assunto, mas ele tem harmonia com o plano da redenção. Então nós devemos fazer isso. Então, irmãos, essa última parte está no Maior Discurso de Cristo, página 18. É muito interessante isso, irmãos. Que venhamos a meditar no que hoje lemos na palavra de Deus. Então, irmãos, esse foi o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais notificações. Até breve. E se Deus permitir, todos os dias faremos um vídeo meditando sobre a palavra de Deus. Lhe agradeço por ter me assistido até aqui. Não se esqueçam de sempre acompanhar, os nossos vídeos, porque nós estamos nos esforçando para levar a mensagem ao mundo. E nós vamos levar a mensagem ao mundo. Nós temos que levar, não apenas nos esforçar, como temos. Então, quanto mais pessoas apoiarem essa ideia, mandar para seus amigos, para as pessoas que gostarão de ver essa mensagem, nós agradecemos muito a sua colaboração para que Deus venha a nos abençoar. Até breve. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau, tchau.